Meus irmãos, nessa noite especial, tenho aqui a presença do pastor Elivando, sua esposa Amanda, seu filho Vitor, sua filha Valesca, alguns irmãos, Tiago aí, da igreja do pastor Elivando, Igreja Batista de Russas, né, ele está aqui, está de férias, mas quando ele vem para cá, não tem férias para ele não. Para mim é um grande privilégio sempre ver meu colega, meu irmão, eu considero mais do que um irmão mesmo, de sangue, né? Porque nas minhas horas mais difíceis, ele é o meu Paulo. E às vezes eu também sou o Paulo para ele. Aí fica revezando. Tem hora que eu sou o Timóteo, tem hora que eu sou o Paulo. Tem hora que ele é o Timóteo, tem hora que ele é o Paulo. E assim Deus vem nos ajudando, meus irmãos. E a igreja aqui sabe, né, do grande amor que nós temos por ele. E pela graça do Senhor, hoje ele está aqui mais uma vez, né, e eu convido aqui o pastor Elivando para subir aqui. Ele vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que possamos, meus irmãos, ouvir cada detalhe e saiamos daqui diferente de como entramos. Que seja prazeroso para os irmãos ouvir a palavra de Deus, ouvir a exposição da palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Está levando? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco essa noite. É um grande privilégio meu pregar aqui nesse púlpito. O pastor Iranildo é um amigo que resiste ao longo dos anos e à distância. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito honrado de ter o pastor Iranildo como um amigo muito querido, muito próximo. E a gente reveza nessa mesmo, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos refletir hoje em Provérbios. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que nós temos estudado em nossa igreja. Eu peço que vocês abram em Provérbios capítulo 8. Nós vamos ler uma porção desse capítulo. Assim como o pastor Iranildo fez referência, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada em Russas. Trago um abraço dos irmãos dessa igreja. Também faço menção de vocês e do pastor Iranildo constantemente em nossa igreja, nosso tempo de seminário, tempo áureo, tempo que as turmas eram turmas de verdade, né? Tempo que já passou, né? Capítulo 8 de Provérbios, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 17. A nossa reflexão, ela vai passear um pouquinho ao longo desses versículos, mas ela vai se concentrar no versículo 17. Mas até o versículo 17, nós vamos refletir um pouquinho dos versículos, como que subindo degraus, até chegarmos no versículo 17. Todos eles versam, falam sobre o mesmo tema. Hoje nós vamos falar sobre escolhas, a importância das escolhas. Então, Provérbios capítulo 8 diz assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria,
Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Até aqui. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Nosso Senhor, a Ti, ó Deus, nós nos achegamos. Completamente insuficientes, carentes, necessitados da Tua voz, como o alimento da nossa alma, como remédio para o nosso espírito. Suplicamos ao Senhor que de forma muito graciosa e misericordiosa venha a nós, ó Deus. Fala de uma forma que não consigamos resistir, que possamos ser seduzidos por Ti, que possamos ser capturados por Ti, ó Deus, que essas palavras sejam claras o suficiente para arrebatar o nosso coração, ó Deus. Nos faz contemplar a eternidade, pinta diante dos nossos olhos, abre frestas para os céus, ó Deus, para que possamos contemplar o Senhor. Fala ao nosso coração, que o Senhor não encontre qualquer resistência, baixe as nossas guardas, para que possamos ouvir do Senhor. Em nome de Cristo, ó Deus, que clamamos a Ti. Amém. O tema da nossa reflexão, nós vamos caminhar um pouco até chegar lá, mas o tema da nossa reflexão é escolhemos o que amamos. Versículo 17. Escolhemos o que amamos. Nós vamos falar especificamente sobre escolhas e a importância delas. E eu queria fazer algumas perguntas para levá-los a considerar. Você já parou para pensar o que motiva as suas escolhas? Nós fazemos escolhas a todo instante, todo momento nós fazemos escolhas, é algo inato a nós. Desde que momento beber água, até que roupa nos vestir, até que curso fazer na universidade, até que emprego considerar, mas nós fazemos escolhas a todo instante. Mas você já parou para considerar qual é o combustível das suas escolhas? O que motiva você a fazer suas escolhas? Você já refletiu sobre as consequências dessas escolhas que você faz? E sobre o que as suas escolhas revelam sobre o seu coração? Imagine que cada escolha que você faz é uma exposição do seu coração. Cada escolha, cada decisão que você toma é uma exposição de um pouquinho do seu coração. Você já parou para refletir sobre isso? O que as suas escolhas revelam sobre as suas prioridades, sobre os seus interesses, sobre os seus valores, sobre o seu coração. Você já parou para calcular o preço dessas escolhas? Ora, se você refletir um pouquinho sobre as consequências dessas escolhas, naturalmente você irá refletir sobre o preço dessas escolhas, porque essas escolhas têm um preço. Escolhas erradas podem custar valores materiais nossos, valores monetários nossos. Escolhas erradas podem custar a nossa fé, pode custar a nossa igreja, pode custar a nossa família, pode custar a nossa saúde, pode custar o nosso casamento, pode custar a nossa eternidade. Escolhas erradas podem custar o seu trabalho, a sua fonte de renda. Você já parou para pensar nas consequências das suas escolhas? Ou melhor, você já considerou o fato de que basta uma única escolha para que tudo mude em sua vida? Esse é o tema geral do capítulo 8 de Provérbios. Uma única escolha muda tudo. Porque o pai aqui, ele foi personificado na sabedoria. E a sabedoria é o próprio Deus falando. E ela nos leva ao convencimento de que nós devemos não somente ouvi-la, mas segui-la. Seguir a sabedoria. E a sabedoria, em Provérbios, ela quer meio que pegar em nossa mão para que ela nos adestre, para que ela nos ensine, para que nós saibamos tomar as escolhas certas, conduzidas por ela. Esse sermão, ele faz parte de uma série maior, que leva toda a exposição de Provérbios. O nome dessa série é A Sabedoria que Guarda o Coração, que é o bem mais precioso. Então imagine que cada escolha que você faz, ou você protege o seu coração, ou você expõe o seu coração. Ou você guarda o seu coração, ou você doa o seu coração. E nesse tempo midiático, nós fazemos isso demais, essa geração e geração de influencer. O que é que eles tendem a influenciar? Nosso coração. Os influencers,
eles tendem a influenciar as nossas escolhas, as nossas decisões. Daí o nome deles. Eles tentam acessar o nosso coração para que eles conduzam as nossas escolhas. Aqui, o grande personagem é o pai. O pai que ele não quer ver o filho se perder. Ele não quer ver o filho sucumbir. Ele sabe naturalmente que as paixões da mocidade, para quem esse livro foi escrito, para os jovens, no ímpeto das suas paixões, tomando escolhas sem pensar, sem reflexão, ele não suporta o fato de ver o seu filho tomando escolhas erradas, escolhas das quais ele não consegue refletir, ele não tem maturidade para calcular, ele não tem tempo de vida o suficiente para ter a sabedoria necessária para tomar as escolhas certas. Então, o pai sabe muito bem que basta apenas uma única escolha e ele pode levar toda a sua vida à desgraça. Talvez a gente não costuma refletir muito sobre isso, porque nós tomamos escolhas, nós fazemos escolhas, e as nossas escolhas, elas não têm consequências drásticas tão logo. Mas às vezes, irmãos, às vezes uma decisão que nós tomamos agora traz consequências meio que anestesiadas, meio que insensíveis, que nós só perceberemos daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E por levar tanto tempo, nós não calculamos que aquilo que aconteceu conosco foi resultado daquela decisão que nós tomamos. Então, as escolhas, elas vão ganhando, vão potencializando ao longo prazo. Imagine que naquele momento está muito unida a escolha que nós fazemos e as consequências que não vêm. E com o passar do ano, aquilo vai ganhando maior amplitude e as consequências dessas escolhas vão sendo cada vez mais drásticas. Então o pai leva o filho a ouvir a voz da sabedoria. Porque no final das contas, irmãos, nós sempre damos ouvidos a alguma sabedoria. A grande questão é a que sabedoria nós vamos ouvir. Nós podemos ouvir a sabedoria de Deus ou nós podemos ouvir a sabedoria do mundo. Nós podemos escolher a sabedoria do Senhor ou nós podemos escolher a nossa própria sabedoria. Nós podemos escolher a sabedoria do alto ou a sabedoria desse mundo. Mas a grande questão é justamente essa. Nós sempre ouviremos alguém. Ou nós ouviremos a nós mesmos, ou nós ouviremos a sabedoria desse mundo, ou nós ouviremos o Senhor. E as escolhas que nós fazemos são consequências naturais de ouvir a voz da sabedoria sempre. Talvez a gente não costuma calcular que a sabedoria do Senhor, ela fala muitas vezes por bocas que às vezes nós não consideramos. Nós não consideramos, por exemplo, o fato de que esse irmão que está ao seu lado pode ser a sabedoria de Deus falando com você, mas talvez você julgue inferior o suficiente, não o considere o suficiente para recebê-lo como instrumento de Deus, como voz do Senhor, como instrumento de sabedoria. Talvez se viesse alguma personalidade com muitos seguidores, com muita influência, talvez nós ouviríamos. Ora, quem não gostaria de ser aconselhado pelo pastor Jonas Madureira, pelo irmão Paul Washer, pelo pastor John Piper, pelo pastor Augusto Nicodemos? Traria mais gabarito para nós, não é? Traria mais moral para nós. Talvez nós desconsideramos o fato de que a sabedoria de Deus soa, ecoa por lábios que nós muitas vezes desconsideramos. E aí nós julgamos a nossa própria sabedoria como superior a essa, mas o fato é que as nossas escolhas, que são pautadas por nossas decisões, elas sempre edificam alguma coisa. Cada escolha que você faz, você não somente expõe o seu coração, mas você edifica uma habitação. Já parou para pensar nisso? Você edifica algo ou você destrói algo nas escolhas que você faz. Você alimenta algo ou você deixa algo faminto. Você guarda algo ou você desprotege algo, você expõe algo. Mas em cada escolha que você faz, tem uma ação e uma consequência. Sabe, irmãos, existe algo muito importante
que eu tenho percebido ao longo dos anos na fé e como pastor, no pastoreio, que uma das grandes desgraças da fé cristã, uma das grandes desgraças contra o amadurecimento, contra a mortificação, contra a santificação, contra o crescimento, contra a intimidade com o Senhor e contra a própria vida da igreja, é o fato de nós criarmos opções. Eu posso e eu não posso, são opções que nós criamos. Eu posso fazer isso ou eu não posso. Eu posso me dedicar a essa igreja ou eu não posso. Eu posso ouvir o meu pastor e eu não posso. Eu posso abandonar esse comportamento e eu não posso. A grande desgraça é justamente o fato de nós criarmos opções. Irmãos, o crente não tem opção, irmãos. O verdadeiro crente, ele entende perfeitamente a santa providência do Senhor conduzindo a sua vida, que não somente o chamou para a soberana vocação, mas também o colocou num corpo local, para que naquele corpo, para que ele seja nutrido e ele nutra de tal forma que a própria ação de sermos membros de uma igreja local é sinal da soberana providência de Deus. Não fomos nós que escolhemos uma igreja, foi o Senhor que colocou-nos numa igreja, porque naquela igreja precisa ser nutrida com os nossos dons e nós precisamos ser nutridos com os dons daquela igreja. É por isso que um crente não fica trocando de igreja, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso. E talvez nós não consideramos isso com maior responsabilidade. Talvez a falta de percepção disso faz com que nós tenhamos escolhas. Ora, escravos não têm escolhas. Escravos não têm opções. Nós não podemos escolher os instrumentos por meio dos quais o Senhor nos levará à mortificação. Então imagine, irmãos, imagina sermos levados à mortificação, a ter as nossas vontades corrompidas, esmagadas, esfaceladas. Não vai ser do nosso agrado. Não vai nos agradar. Imagine quando nós fazemos escolhas formando um tipo de convicção que nos dê paz de consciência. E no final das contas, é isso que nós buscamos. No final das contas, irmãos, nós não queremos saber se o que nós estamos escolhendo é certo ou errado. Essa é a grande verdade. Nós queremos saber se nós temos paz naquela escolha que nós fazemos. E esse é um dos piores álibis que a fé cristã criou, recheada de mundanismo. Se você vai fazer uma escolha e você ter paz de consciência, isso é sinal de que o Senhor está falando que você deve fazer essa escolha. Essa é uma das maiores desgraças que a igreja cristã edificou, como se a paz de consciência fosse a própria voz do Espírito Santo nos levando a tomar aquela decisão. Essa é uma das piores desgraças. Porque nós podemos, imagine, a nossa carne não está glorificada ainda não, irmãos. Se a nossa carne tivesse glorificada, a nossa paz de consciência seria harmonicamente sinal de que é o Espírito Santo de Deus falando que nós podemos seguir esse caminho. Mas nós não estamos glorificados. Imagine se nós tomamos uma decisão que agrada a nossa carne. Nós não vamos ficar satisfeitos nisso. Então imagine, existe um processo nisso. Nós somos capazes de esboçar, de nos dedicar intensamente o desenvolvimento de grandes argumentos. Você já passou por isso se você é pai, né? Quantos argumentos o seu filho leva você quando ele quer alguma coisa, quando ele deseja alguma coisa. É claro que ele planeja isso nos bastidores. Se você é casado, a sua esposa já fez isso com você, o seu marido já fez isso com você. Pensa quando o marido quer comprar alguma coisa, a esposa quer comprar alguma coisa, e ela lhe leva ao convencimento daquilo. É porque ela já se convenceu daquilo, e convencida disso, ela precisa de um cúmplice para que ela tenha paz de consciência para fazer aquilo. É a mesma coisa com os nossos pecados. Nós encaixamos aquilo na nossa mente, nós moldamos segundo o nosso coração,
nós buscamos cúmplices, nós convencemos esses cúmplices, e se eles forem convencidos, nós não estaremos sozinhos. Então nós temos paz de consciência, porque não somos apenas nós mesmos, mas existem outros que pensam como nós. E nós não queremos saber se isso é certo ou errado. Nós só queremos tomar uma decisão que nos dê paz de consciência. Mas para pensar sobre isso. Às vezes, basta uma única escolha, irmãos, e tudo muda em nossa vida. Uma única escolha, não calculada, não pensada, uma escolha sem temor, uma escolha autônoma, uma escolha sem discernimento. Eu vou mostrar para vocês o esboço dessa reflexão, até chegar no versículo 17, e eu vou fazer isso de forma breve. O pastor Enildo me deu 3 horas para pregar aqui, mas eu vou fazer isso mais breve do que isso, tá bom? Versículo 1 ao versículo 3, esses são os temas das mensagens, tá bom? Versículo 1 ao versículo 3, a sabedoria anseia ser encontrada. Você já parou para pensar sobre isso? A sabedoria não está escondida. Olha os versículos primeiro, onde está a sabedoria? No capítulo 1 mostra sobre isso. Ela grita na rua, nas praças, levanta a voz, e o capítulo 8, ele ecoa isso. Então, o grande ponto da questão não é que a sabedoria está escondida e nós não conseguimos encontrá-la. O ponto é que nós nos escondemos da sabedoria. Nós cerramos os nossos ouvidos. Nós blindamos a nossa mente. Nós fechamos o nosso coração. Porque a sabedoria, ela se faz visível, ela se faz audível, ela anseia ser encontrada, ela busca alguém para aconselhar. Ela busca alguém para ensinar. Somos nós que tampamos nossos ouvidos. Agora, por que isso acontece? E aqui eu vou ler 2 versículos para vocês, que são os principais versículos desse capítulo. Capítulo 8, observa o capítulo 8, versículo 8 e 9. Olha o pressuposto que deve estar no nosso coração, diante dos instrumentos que o Senhor coloca na nossa vida, para ser voz dele, para ser sabedoria. Porque, com versículo 8 e 9 como pressupostos, irmãos, nós não consideramos se aquilo que, sei lá, o meu irmão em Cristo está falando, os meus líderes estão falando, o meu pastor está falando, se são palavras justas e retas, porque esse já é o meu pressuposto. Ora, será que eu vou escolher alguém para ser o meu pastor, para ser os meus líderes, para eu colocar a mão no fogo por aquele irmão, porque se eu sou membro da igreja, é isso que eu faço, né? Eu coloco a mão no fogo pelo outro. Eu digo, ó, esse é representante do Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja reconheceu como representante do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a mão no fogo por ele. Então, quando nós ouvimos as vozes desses irmãos como instrumentos de sabedoria, é esse pressuposto que nós devemos ter. Nós não devemos considerar, será que o que ele falou é certo? Será que o que ele falou não está errado? Por quê? Porque existe um ingrediente fundamental na caminhada cristã, que é a suspeita de nós mesmos. Nós sempre suspeitamos nós mesmos. Lembra quando Paulo fala aos Filipenses? Considerai o outro superior a si mesmo. Então, nós consideramos o outro superior a nós. Então, nós consideramos nós mesmos como o quê? Insuficientes, indignos. Nós não somos capazes de conduzir a nossa própria vida. Nós reconhecemos e aceitamos a nossa impotência. É o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, lembra? Primeiro passo. Eu reconheço a minha impotência. Até eles sabem disso, né? Olha o versículo 8, ó. São justas todas as palavras da minha boca. Esse é o pressuposto. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas. Mas para alguns não são. Por que para alguns não são retas? Ele vai responder. Para quem as palavras de sabedoria são receptíveis e retas? E sabe, existem aqueles que só contestam, que são do contra, são membros da igreja, são ovelhas, são aqueles que nós conduzimos, mas eles têm como hobby, como esporte, contestar, debater, contradizer, todo instante.
Mas por que isso acontece? Ele vai dizer aqui. Porque não há entendimento. Ó, todas são retas para quem as entende. E justas para os que acham o conhecimento. Conhecimento aqui não é algo intelectual. Conhecimento aqui é relacionamento e independência. É proximidade. É contrição e dedicação. Esse é o pressuposto. Então, a sabedoria, ela anseia ser encontrada. Versículo 4 ao versículo 5, nós vemos aqui aqueles que precisam de sabedoria. Quem são aqueles que precisam de sabedoria? Toda a raça humana. Versículo 4 diz, a vós, outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, toda a humanidade, todos nós, então nós precisamos suspeitar de nós mesmos para estarmos dispostos a ouvir e receber a voz de sabedoria. Esses versículos 6 e 11 são muito importantes, nós refletimos muito sobre isso na nossa igreja. O tema dessa reflexão dos versículos 6 e 11 é as motivações para ouvir a sabedoria. O que seria suficiente para você ouvir a sabedoria? Quais seriam as motivações necessárias para você ouvir a sabedoria? Porque você pode dizer assim, olha, se o pastor fosse desse jeito, eu ouviria. Olha, se aquele pregador falasse daquela maneira, eu ouviria. Se aquele irmão que veio falar comigo usasse essas palavras, eu receberia as palavras. Quais são as motivações para que você ouça a sabedoria do Senhor? Versículo 12. Fazendo do coração a habitação da sabedoria. Lembra que cada escolha que nós fazemos, nós preparamos o nosso coração para a habitação de algum hóspede. Cada escolha que nós fazemos, nós edificamos o nosso coração como uma morada para um hóspede. Lá na frente nós vamos ver que esse hóspede pode ser uma dessas duas mulheres. Que mulher? Mas sempre alguma mulher morará no nosso coração, aqui em Provérbios. Não é a sua filha, não é a sua esposa, mas é um tipo de mulher. Então, lá na frente você vai saber que tipo de mulher é essa. São dois tipos de mulheres. Mas nós fazemos do nosso coração habitação para um hóspede. Versículo 13. Escolhas revelam o temor do Senhor. As escolhas que nós fazemos revelam se nós tememos ou não o Senhor. Revela se nós tememos os homens, revela se nós tememos o mundo, ou revela se nós tememos o Senhor. Versículos 14 a 16 mostra a loucura de escolhas autônomas. Olha o versículo 14 e 16. Ó. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Ora, por que nós não escolheríamos edificar a nossa vida aconselhado, apadrinhado, conduzido por esse tipo de sabedoria, por esse tipo de conhecimento? Porque nós faríamos escolhas autônomas se nós temos aquele que é proprietário de toda a verdade, que é proprietário de todo conhecimento, que é proprietário de todo saber, porque nós faríamos escolhas autônomas. E o versículo 17. A verdade é que nós escolhemos o que nós amamos. Olha o versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Irmãos, o capítulo 8, ele é dividido em duas grandes partes, vocês podem ver aí. Versículo 1 ao versículo 21 é uma primeira parte. E o restante dos versículos é outra parte. O esboço que nós traçamos aqui, do versículo 17 até o versículo 21, é a porção completa. Mas nós vamos refletir só no versículo 17, porque ele mostra aqueles que são alvos da recompensa de ouvir a sabedoria. Observa, quem são esses? Quem são aqueles que receberão as recompensas da sabedoria?
Quem são aqueles que colhem os benefícios da sabedoria? E é quase impossível nós imaginarmos, irmãos, que pode existir alguém que não se interessa, que não deseja os benefícios dessa sabedoria. Observa, riquezas e honras estão contigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. E ele continua. Talvez seja impossível considerar que existe alguém que não deseja colher os frutos dessa sabedoria. Porque não são apenas bens imateriais. Ele fala de bens materiais aqui. Então, os frutos de ter uma vida apadrinhado, aconselhado, pastoreado pela sabedoria, acarretará no sossego de que nós seremos nutridos materialmente e imaterialmente. Mas o grande ponto da questão é que ser conduzido pela sabedoria não significa apenas tomar uma decisão. É o seguinte, eu tenho que tomar uma decisão importante na minha vida a respeito dos meus filhos, da educação dos meus filhos, a respeito da minha empresa, de como eu vou conduzir a minha empresa, do meu trabalho, da minha profissão, dos estudos que eu preciso me especializar. Isso vai ter um custo, não somente financeiro, mas custo de tempo, não tempo apenas com a minha família, mas tempo com a igreja também. Eu vou precisar fazer um investimento aqui a longo prazo, e isso vai impactar, porque pode me descapitalizar até para socorrer algum irmão ou a igreja quando necessário. E eu não vou tomar essa escolha sozinho. Eu vou escolher a multidão de conselheiros, eu vou escolher os instrumentos que Deus me deu para isso, aqueles que o Senhor dotou com dons específicos, dons especiais, para me pastorear, para me conduzir, e eu vou tomar esses conselhos. E você toma o conselho, e a grande beleza disso é de que aquela decisão que você tomou, você tem a paz de saber que você não tomou essa decisão sozinha. Você tem a paz de saber que você não foi autônomo, você buscou os instrumentos que o Senhor colocou na sua vida. Entende? O Senhor não colocou um coach na sua vida. O Senhor não colocou influências na sua vida. O Senhor colocou instrumentos banhados pelo Espírito Santo de Deus, dotados pelo Espírito Santo de Deus, para lhe aconselhar. Pastores, seus líderes, seus irmãos, aqueles irmãos cujas marcas de Cristo são mais latentes. Às vezes não são pastores, não são oficiais da igreja, mas são aqueles homens e mulheres que são visíveis as marcas de Cristo. Uma vida decidida por Cristo, uma vida marcada por Cristo. São instrumentos de graça. Mas ser conduzido pela sabedoria, irmãos, não significa apenas tomar uma escolha aconselhada. Não é um investimento a curto prazo, é um investimento a longo prazo. Consiste em ter toda uma vida amando e sendo governado pela sabedoria. Olha o versículo 17. Eu amo. Quem eu amo? Eu amo a todos. Não. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Entenda? Quando nós vamos lá para a epístola, né, de Tiago, nós vemos Tiago falando, aquele que carece de sabedoria, peça, que o Senhor dá em abundância. Agora, observa, para quem o Senhor dá sabedoria e abundância? Para aquele que busca de forma completamente interesseira e carnal. Olha o seguinte, eu nunca busquei a sabedoria do alto, eu nunca busquei os instrumentos que o Senhor colocou na minha vida para me aconselhar, mas eu agora estou em péssimos lençóis. Eu preciso ser socorrido. Eu sempre conduzi a minha vida de forma completamente autônoma, mesmo fazendo parte de uma igreja saudável, mesmo sendo pastoreado, mesmo tendo irmãos que me amam apesar de mim. Ainda assim, eu conduzi a minha vida de forma completamente autônoma, mas naquele momento, naquele instante, eu preciso de ajuda.
Ó, irmãos, isso é interesse. Você pode fazer isso, na verdade você deve fazer isso, mas isso não vai tirar o odor da carne dessa decisão que você toma. Simplesmente porque essa não é a sua opção. É porque essa é a sua única opção. Imagine se você que é casado disse assim, ó, meu amor, eu lhe amo. Mas eu lhe amo não porque você foi a escolhida diante de todas. É porque depois de escolher todas, só sobrou você. Então a minha única chance, minha única escolha, minha única opção era lhe amar. Essa seria uma declaração de amor maravilhosa? Como ficaria a sua esposa? Como ficaria o seu marido? É o seguinte, eu tentei amar a todos. Todos eu tentei amar. Paquerei com eles. Fiz gracejos com eles. Desenvolvi amizade com todos eles. Mas não consegui caminhar com nenhum deles. E restou você. Agora, coloca a sabedoria como uma mulher que ela é. Você ama a sabedoria como? Depois de amar a sabedoria das mídias sociais, depois de amar a sabedoria dos coaches, depois de amar a sabedoria do mundo, depois de amar a sua própria sabedoria, e no final das contas, na reserva da reserva, você vai dizer, ó, sabedoria de Deus, agora eu tenho a ti, agora eu te amo. Na verdade, não ama. É porque nós não temos a quem recorrer. Lembra daquela reflexão que eu fiz referência do versículo 6 ao versículo 11? As motivações para ouvir a sabedoria. Quais motivações seriam suficientes para que você ouvisse a sabedoria de Deus? Uma enfermidade? Problemas no casamento? Necessidades financeiras? Ou não? É o seu primeiro amor. A sabedoria de Deus é o seu primeiro amor. É a sua primeira escolha. É a sua primeira opção. É a sua primeira devoção. Não importa para onde ela lhe levará. Não importa como ela lhe podará. Ela é a sua opção. Não importa se você não goste do tom de voz dela. Não importa se você não entende muito bem o dialeto que ela usa. Não importa se você não consegue enxergar todas as consequências para onde ela lhe levará. Mas ela é a voz que vai conduzir a sua família, a criação dos seus filhos, a sua vida acadêmica, profissional. Em síntese, irmãos, nós devemos considerar que as portas de acesso dos nossos ouvidos e as grades do nosso coração, elas são abertas pelas motivações ou compromissos do nosso coração. Alguém sempre tem a chave do nosso coração. Muitas vezes não é a sabedoria de Deus, mas nós sempre damos acesso ao nosso coração a alguém. Nós entregamos aquilo que há de mais precioso. Existe uma canção que algumas pessoas não gostam de cantar. Nós cantávamos essa canção um tempo na nossa igreja, e nós mudamos a versão, influenciado por outra igreja que tinha mudado a letra. E depois, quando nós estávamos expondo Oséias, nós chegamos ao entendimento de que é isso que Deus quer mesmo. Ela diz assim: preciso tanto compreender por que razão desejas ter meu coração. Venham à tua casa. Conhece essa música? Meu Senhor. Por que Deus quer o nosso coração? É difícil compreender, não é? Porque Deus quer o nosso coração, mas é isso mesmo. Ele não quer ritos. Ele não quer sacrifícios. Ele quer o coração. Um coração devoto
e contrito. É esse que agrada ao Senhor. É isso que Ele quer. Ele não quer um coração eloquente. Ele não quer um coração culto. Ele não quer um coração cheio de bens. Ele simplesmente quer um coração cuja maior riqueza de sua existência é Ele. Ele somente. Nada mais importa. É só Ele que basta. Ele é suficiente. Se você parasse para considerar um instante e pudesse considerar, pudesse refletir, pudesse enumerar as pessoas que mais influenciam as suas decisões, as suas escolhas, ou seja, as pessoas que têm a chave de acesso ao seu coração, quem seria? E se você enumerou essas pessoas, o quanto essas pessoas lhe conhecem? O quanto essas pessoas conhecem as suas falhas, suas mazelas, os seus pecados, as suas deficiências. E mesmo assim, lhe amam. Entenda, escolhas revelam o nosso coração, irmãos. As escolhas que nós fazemos mostram se nós amamos mais as riquezas do mundo ou as riquezas celestiais. Escolhas revelam o nosso coração. E é muito importante lembrar do que eu falei, que em Provérbios existe um contraste entre duas mulheres. E quando nós fazemos escolhas, nós edificamos o nosso coração para a habitação de uma dessas duas mulheres. Ou é a sabedoria ou é a mulher adúltera. Estão constantemente sendo contrastados aqui. Ou a sabedoria ou a mulher adúltera. Especialmente do capítulo 1 ao capítulo 9, que são sermões. Depois do capítulo 10 em diante são provérbios menores, né? Mas até o capítulo 9 são sermões. É o pai encurralando um filho. Filho meu, ouve a voz do teu pai, escuta a voz da tua mãe. É todo instante. E ele começa a colocar vários adornos na sabedoria para que o filho entenda. Não importa as amizades, filho meu. Não importa o que eles ofereçam. Escuta a voz do teu pai, ouve a voz da tua mãe. Que são personificações de Deus. É Deus falando. E é muito maravilhoso que coloque pai e mãe, porque são instrumentos pecaminosos, né? Pecadores mesmo, pecadores, ainda não glorificados, cheios de falhas que nós conhecemos. Às vezes eu digo assim, meu filho, os meus filhos dizem, meu filho, olha, eu sou pecador, eu vou cometer muitos pecados, muitos mesmo. Em alguns momentos você vai achar que é hipocrisia, vai achar que é falsidade. Eu sou um pecador. Nem tudo que eu prego eu vivo, eu luto para viver, mas muitas das coisas que eu prego eu quebro, eu corrompo, eu luto arduamente. Mas não deixe de amar a Deus por causa dos meus pecados. Não deixe de amar a igreja por causa das minhas falhas. A igreja é muito maior do que eu e do que sua mãe. A fé cristã é muito maior do que eu e do que sua mãe. Ame a Cristo apesar de nós. Ama a igreja e viva segundo os direcionamentos da igreja do Senhor. A guardiã da verdade, não é? 1 Timóteo capítulo 3. A guardiã, o baluarte da verdade. Existe esse grande contraste entre essas duas mulheres. A sabedoria e a mulher adulta. Ou seja, aquela que tem princípios, que é a sabedoria, que tem valores, que tem honra, aquela que não pode ser manipulada, e aquela que não tem princípios, aquela que é interesseira, aquela que é enganadora, aquela que observa as nossas fraquezas e usa as nossas fraquezas. A grande realidade da vida, portanto, irmãos, é que a forma como nós vivemos nossa vida, as escolhas que nós fazemos, consistem em preparar o nosso coração para a habitação de uma dessas mulheres. O versículo 12 deixa isso tão claro, ou seja, nós habitamos com quem nós amamos. Ou seja, nós escolhemos
o que nós amamos. A sabedoria de Deus exige exclusividade, irmãos. Dedicação integral, dedicação do coração. Eu sei que vocês já refletiram sobre isso inúmeras vezes. O Senhor, Ele não aceita ser compartilhado. Ou nós somos completamente do Senhor, ou nós não somos. Observa o Salmo 91. Está pertinho aí, abre o Salmo 91. Salmo 91, no versículo 14, diz assim. Observa o comprometimento aqui do Senhor. Olha a ação e a consequência. Porque a mim se apegou com amor, por causa disso eu o livrarei. Poluei a salvo. Por quê? Porque conhece o meu nome. Então, entenda, não é um conhecimento cognitivo, não é um conhecimento intelectual. Aqui o conhecimento é pactual. É um relacionamento de pacto, contratual, do qual eu não posso me desvencilhar. Ou seja, não há opções. Eu sou do Senhor e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Não é isso que diz Cantares? E isso é muito importante por causa da aplicabilidade, irmãos. É muito prático aqui. Observem, nós podemos até nos arrepender das escolhas que nós fazemos. Quem não se arrepende de escolhas que já foram feitas? Nós nos arrependemos de tantas escolhas, irmãos. Às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu me achego ao Senhor e digo, Senhor, mais uma vez eu me dobro diante do Senhor e por cometer o mesmo pecado, pela mesma falha. Mais uma vez eu suplico o teu perdão por essas amarras, por essa corrente, por essa desgraça. Mais uma vez, ó Deus. Você faz isso com seu cônjuge, não faz? Os filhos fazem isso com os pais. Quantas vezes nós fazemos isso com a igreja, com os irmãos, com o nosso pastor? E é certo, nós devemos nos arrepender, claro, de escolhas que nós fazemos. E, na verdade, isso acontece com mais frequência do que nós gostaríamos, infelizmente. Mas será que se nós fôssemos intencionais, não para nos arrepender das escolhas que nós fizemos, mas das motivações que nos levaram a fazer essas escolhas, será que não seria mais frutífero? Observa, se eu faço uma escolha, e essa escolha, ela vai contra a lei do Senhor, contra a vontade do Senhor, e aí eu sou pego ali, eu sou exortado ali, e aí vem à tona o fato de que eu realmente vacilei, eu não ponderei, eu não calculei, eu vacilei, me arrependo. Aí daqui a pouco, passa um tempo, eu faço eu faço uma escolha que revela a mesma coisa, contrária contra a lei de Deus, contra a vontade do Senhor. Ora, é em outro contexto, é em outra área, mas tem o mesmo princípio. É uma escolha que vai contra a lei do Senhor, é uma escolha que vai contra a vontade do Senhor. Então, se nós consultássemos o nosso coração e nós víssemos que desse coração está saindo muitos impulsos, muitas compulsões, para que nós façamos escolhas que nos aproximem do mundo, que nos arraiguem no mundo, coloque as nossas raízes no mundo e vai contra a lei de Deus. Será que nós não deveríamos considerar isso? Eu sei que não é muito fácil de fazer isso, não é algo automático para a gente, porque nós só nos damos melhor, só lidamos melhor com aquilo que está na superfície, ou seja, com aquilo que aparece. Para lidar com aquilo que está no nosso coração é mais difícil para a gente, e é uma área muito difícil de ser aconselhado, irmãos, porque imagine, se você vai ser aconselhado, e às vezes nós percebemos alguns comportamentos que formam padrões, e aqueles padrões que são formados, algumas vezes não é percebido pelas ovelhas, pelos irmãos, não é percebido, mas nós percebemos, nós discernimos, só que é algo imaterial. É algo que não tem substância. E às vezes é algo difícil de lidar. Uma vez eu fui aconselhar uma jovem queria se relacionar com um homem divorciado, né? O homem divorciado, de forma mundana mesmo, se divorciou e tal, se tornou garotão de novo,
E era uma jovem que cuidava muito da sua aparência, cuidava muito do seu corpo. Se dizia crente, mas quando você olhava para ela, você via mais sensualidade do que piedade. E estava começando o ministério pastoral, então sentei com ela no gabinete e expus para ela Mateus 19. Nós passamos 40 minutos, eu acho, expondo Mateus 19, falando ali sobre o divórcio, sobre o segundo casamento, sobre as cláusulas de exceções e quais exceções, e conversamos um bocado ali. E eu já tinha percebido um padrão nela. E eu sabia que era um padrão muito delicado e que ela dificilmente ia aceitar. Por quê? Por causa dos compromissos do coração. Imagine, você faz escolhas de acordo com os compromissos do seu coração. Se o conselho ele vai contra os compromissos do seu coração, o que é que você faz? Você resiste. Você resiste, você não cede. Você resiste. Mas eu era muito imaturo. Hoje, eu acho que eu não faria isso, não. Eu demoraria mais um tempo, passaria uns livros para ler, passaria algumas pregações, tinha alguns encontros, né? Mas eu fui na cara ali, na lata, né? E depois de muita conversa, gastando 40 minutos, 50 minutos expondo Mateus 19, ela não concordou com nada do que eu disse que tinha se aconselhado com alguns pastores, né, notórios aí pelas redes sociais. E eu disse, irmã, existe um padrão muito perigoso em você. E talvez você não percebeu isso. Você já percebeu que somente homens divorciados lhe procuram? Já percebeu isso? Você já percebeu que apenas homens que já tiveram uma vida sexual ativa lhe procuram para relacionamento? Não percebeu? Porque não é o primeiro relacionamento que você quer iniciar, que você veio pedir conselho. Mas todos eles têm o mesmo perfil. Eu perdi aquela ovelha, né? Eu perdi. Ela não gostou das minhas reflexões. Ela se debateu no momento, fechou o rosto, trincou os punhos, não gostou, né? Agora, a moldura que era a vida dela não exibia Cristo. Exibia seus dotes físicos, exibia suas roupas, sensualidade, exibia os seus compromissos, exibia o seu coração. E as escolhas que ela queria fazer, naturalmente, expunham o coração dela, naturalmente. Mas entenda, irmãos, existem percepções que nós temos que muito provavelmente os compromissos do coração de vocês não vão aceitar ouvir. E por isso vocês não serão ajudados. Vocês não serão pastoreados. Por isso, a voz de sabedoria de Deus não falará com você. Entenda, ela não falará no seu devocional, sozinho, momento de solitude. Se fosse assim, você não precisaria de uma igreja, de pastores, de dons, de outros. Você já parou para pensar que o seu dom não edifica você? O seu dom só edifica você se você edificar o outro, servindo com o dom que você tem. Já parou para pensar nisso? O dom que você tem, ele é inativo para você, a não ser que você o use para edificar a outro. E usando esses dons, nós usufruímos da sabedoria de Deus. Escolhas revelam o nosso coração. Escolhas revelam o que amamos. Lembra desse contraste? Duas mulheres, sabedoria e a mulher adúltera. A mulher adúltera, ela não se importa em ser dividida. Não é assim que o mundo diz? É o seguinte, você pode usufruir de mim e usufruir da fé. Você pode ser crente e não precisa ser radical, você pode fazer isso. Irmão, crente é radical. Ora, a gente precisa nascer de novo. O que é mais radical do que isso? Não é não? Se alguém disser para você assim, meu irmão, que é isso? Você é muito radical. Aleluia! Isso. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos radicais. O irmão, você é muito fanático. Aleluia.
Glória a Deus, é isso mesmo. O mundo não os entende. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas a mulher adúltera diz assim: você pode me cortejar, você pode me beijar, você pode me ter, e eu não quero exclusividade. Fica comigo e fique com todas as outras coisas, que lhe dê paz para me ter. Porque é isso que o crente carnalizado faz, não é? Ele vai à igreja para ter paz de espírito, enquanto consome pornografia, enquanto adultera, enquanto rouba, enquanto mente, enquanto maltrata a esposa, o marido, os filhos. Não é assim? Você pode me ter e ter todas as outras coisas. A sabedoria não. A sabedoria, ela não suporta ser dividida. Ela não suporta qualquer nível de flerte com o mundo. Mas a verdade é que não é difícil nós compreendermos o que motiva isso, irmãos. Porque, entenda, o motivo de nós entendermos isso é porque aqueles que foram tomados pelos vislumbres celestiais das ruas de ouro e de cristal, construídos pela sabedoria, aqueles que foram tomados pela realidade do mundo por vir, eles não serão impressionados com o tesouro desse mundo, com os prazeres desse mundo, com as fascinações desse mundo. Eles serão compelidos a buscar a eternidade, a buscar o novo céus e nova terra, a estar com o seu Senhor. Por isso que aquele que deseja colher dos dois mundos, desfrutar do gozo dessas duas mulheres, equivale apenas na revelação de que nós amamos algo, mas não é o Senhor, não é a sabedoria. No final das contas, nós amamos a nós mesmos. Você já parou para pensar que isso é idolatria? A idolatria consiste em quê? A idolatria do ego. O ídolo sou eu. Porque eu construo ídolos que satisfaçam os meus desejos. Então, no final das contas, o ídolo não é aquilo que eu construo, mas no final das contas o ídolo sou eu. Porque eu moldo um Deus segundo os meus compromissos, as minhas realizações e as minhas motivações. Idolatria diz respeito a orgulho, a arrogância, a soberba e prepotência. É isso que diz respeito à idolatria. Na mais absurda ignorância de uma mente cauterizada que não se dobra diante do Senhor. Uma mente que ama mais a si mesmo do que a cruz. Ama mais a si mesmo do que a Cristo. Então não existe diálogo entre essas duas mulheres. Por isso o Senhor Jesus denunciou os moralistas e os legalistas que viviam conforme os desejos do seu coração, pautado por aquela paz de consciência que a religião dava, sabe? Era o ansiolítico, a religião é o ansiolítico, é aquele porçãozinho de água com açúcar que me dá tranquilidade para ter dos dois mundos, para ter dessas duas mulheres. Aqueles que buscavam a notoriedade da religiosidade alinhada ao conforto e os prazeres desse mundo. Quando o Senhor faz uso de Isaías 29, em Mateus capítulo 15, e diz assim: hipócritas, bem profetizou. Olha como é interessante, porque o profeta Isaías, ele estava profetizando para aquele povo que estava prestes a adentrar o cativeiro. É aquele povo que sucateou a fé, sucateou o culto. É que fez do culto o amálgama entre prostituição cultural e as leis do Senhor. E o Senhor usa esse mesmo texto para aplicar àqueles que deveriam ensinar a lei de Deus, que eram instrumentos da religiosidade da época. Quando ele diz: bem profetizou a vosso respeito o profeta Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, nós
escolhemos o que amamos. O capítulo 8 todo fala da teologia das escolhas. O que conduz às nossas escolhas. E o que são as escolhas, irmãos? Escolhas são atos deliberados. Nós fazemos escolhas sem perceber. Escolhas são atos voluntários e involuntários, são atos intencionais ou não, mas as escolhas simplesmente são expressões visíveis do anseio do nosso coração, e é justamente por isso que a sabedoria garante bênçãos sem medida, porque sejam materiais ou imateriais, porque é impossível fingir o amor pelo Senhor. Talvez numa igreja que não seja saudável, você consegue fingir. Numa igreja que não seja intencional, você consiga fingir o amor pelo Senhor, mas você não finge para o Espírito Santo de Deus, você não finge para aqueles que estão comprometidos em prestar conta das vossas almas diante do Senhor, às vezes até mesmo gemendo, mas não dá para fingir. Nós conseguimos fazer isso por um breve tempo, por um breve período de tempo. Nós dedicamos devoção integral ao Senhor, fruto de compreensão, irmãos. Nós escolhemos primeiro a sabedoria, ouvir a voz de Deus, e somente por meio dela nós escolhemos todas as outras coisas. Nós decidimos por todas as outras coisas. Ela é o nosso óculos, ela é a nossa motivação, ela é a nossa conselheira. Quando a gente entende isso, e nós vamos lá para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 31, nós entendemos as palavras do Senhor com mais profundidade. Quando o Senhor diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Observe que ele não está falando aqui de bens de ostentação. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquela casa, aquele concurso, aquele emprego, aquele carro, aquela roupa, aquele celular. Não. Ele está falando de coisas louváveis, coisas necessárias aqui. Mas até isso não deve vir em primeiro lugar. Olha o que é que deve vir em primeiro lugar. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Esse é o amor, a sabedoria. Esse é amor ao Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa verdade não significa, meus irmãos, que não haverá luta. São justamente as lutas que demonstrarão a veracidade do nosso amor. Amando a sabedoria e sendo conduzido pela sabedoria, não somente no tempo de bonança, mas no tempo de escassez. Como ouro refinado, nós somos provados pelo fogo para mostrar a nossa autenticidade. É derramando sangue, suor, lágrimas. É no sacrifício, é na dor. É no tempo de bonança, é no tempo de escassez. Seja quando nós somos cooptados para sermos seduzidos pelas fascinações, os gracejos desse mundo. Mas nós continuamos com o Senhor. Por quê? Porque não há opções. Não há opções. Eu sou do Senhor. Eu sou dele. E os instrumentos que ele me deu para conduzir a minha vida me conduzirão segundo a sua vontade. É por isso que eu faço parte de uma igreja local. O próprio texto aqui do versículo 17, ele é dividido em duas partes, uma convicção e uma ação. A primeira parte aqui, vamos focar agora para finalizar no versículo 17 em si. A primeira parte, ela destaca uma atitude imaterial, a segunda parte destaca uma atitude material. A primeira parte destaca essa atitude imaterial, essa disposição do coração, essa disposição de mente, a certeza do que deve ser escolhido. Eu amo os que me amam, eu amo a sabedoria e recebo dela o seu amor. A segunda parte destaca esse esforço material,
que é a consequência dessa disposição do coração, ou seja, é a busca por aquilo que dá vida à minha mente, a busca por aquilo que dá vida ao meu coração. Observa a primeira parte, a disposição do coração. Aqui destaca a exclusividade do nosso amor à sabedoria. Ela não aceitará ser tratada como mulher adúltera. Ela não aceitará ser dividida. Ela ama, e aqui existe um enfoque, uma ênfase em quem está amando aqui. Ela ama os que me amam. Ora, tudo o que nós refletimos até aqui ajuda a compreender isso, o que isso significa. Amar a sabedoria equivale a ter o coração, os ouvidos, inclinado a ela, mais do que para qualquer outra pessoa ou outra voz. Significa dizer que o mundo não nos atrai. O mundo não tem ponto de contato com o meu coração. É daí que vem a queda, sabe? Quando o mundo tem ponto de contato com o meu coração, ou seja, quando eu anseio, mesmo que fagulhas desse mundo é um ponto de contato. Quando o mundo tem ponto de contato com o meu coração é que vem a sedução. Se eu não desejo o mundo, o que o mundo usará para me seduzir? Eu não o desejo. Ele não me atrai. O que ele pode usar para me seduzir? Não tem nada que ele pode colocar diante de mim que seja capaz de seduzir o meu coração, porque o meu coração não o anseia. Agora, se o seu coração tem alguns pontos de contato com o mundo, seja a avareza, seja a fascinação com os bens materiais, a fascinação profissional, a fascinação acadêmica, seja a sensualidade, seja o entretenimento, os prazeres, não importa. Se você tem o ponto de contato com o mundo no seu coração, você está em constante, frequente e profundo perigo. Porque Satanás, que está ao nosso derredor, há de encontrar uma brecha para atacar. Amar a sabedoria equivale a ter o coração inclinado para ela mais do que qualquer outra coisa. E essa é uma escolha deliberada, irmãos. Eu escolho amar ela, eu escolho honrá-la, dedicar intencionalmente o meu coração. É uma posição, irmãos, de proteção do tesouro que está no nosso coração. Consiste na disposição de combate, de viver a integridade de devoção ao Senhor. Se essa é a minha convicção, então as minhas atitudes estão em harmonia com essa convicção, que é a segunda parte do versículo, essa disposição de proteção, essa disposição de busca. Então, entenda, amar algo não significa descansar por algo que nós já temos, significa lutar constantemente para proteger, para manter aquilo que nós temos. Os que me procuram, a ideia aqui é de procurar com diligência, a ideia é de procurar em primeiro lugar, a ideia é de procurar antes de qualquer coisa, a ideia é da procura que vem primeiro. Aquele que me procura me acha. Aqui não é aquela procura com peso na consciência. Eu fiz um bocado de besteira, fiz um bocado de desgraça, me atolei na lama, andei sozinho, não tem mais saída, que eu falei anteriormente. Agora eu vou buscar conselho. Isso não é amor, você quer um bote salva-vida. Isso não é amor, não. Você quer ajuda de alguma forma. É por isso que tantas pessoas que buscam a igreja, porque está com o casamento acabado, porque está desempregado, porque a família está arruinada, sabe? Essas pessoas que buscam a igreja, buscam aconselhamento pastoral, buscam a voz de Deus nesses momentos, tão logo tem a solução, deixa a igreja, deixa a fé. Por quê? Porque elas não amam o Senhor, elas não querem o Senhor, elas querem só um bote salva-vida. O barco está afundando, elas querem um bote salva-vidas porque amam mais a sua vida. Estão preocupadas com a sua reputação, os seus bens. Observa, os que me procuram, a ideia é procurar antes de qualquer outra coisa, é procurar em primeiro lugar, esses me acham. É por isso que ela se fará conhecida. Você já parou para pensar isso? Porque todos escutam
a mesma voz, mas nem todos ouvem. Já parou para pensar? Nesse exato momento, alguns podem estar considerando assim, olha, é interessante isso mesmo, sabe? O Espírito Santo está me trazendo aqui vários momentos que eu deveria ser conduzido pela sabedoria, mas não fui. Quase que eu posso colocar diante de uma mesa todas as escolhas que eu fiz e que nitidamente foi eu que as fiz, a sabedoria não estava nem lá. Enquanto outros podem estar dizendo assim, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Isso aí é muita fantasia. Também não precisa de tanta radicalidade. Também agora nós temos que ter a nossa vida governada por outra pessoa. Eu não consigo nem viver a minha vida. Tenho que prestar contas da minha vida a todo mundo, toda hora. É assim. Porque alguns escutam a voz da sabedoria, mesmo que ela brade nas ruas e na praça, enquanto os outros, mesmo expostos a ela, simplesmente não as ouvem. Sabe por quê? Porque você não ama. Porque aqueles que amam de fato sabedoria, acham. É o que ela diz aqui, os que me procuram, me acham. E se o enfático está no eu da sabedoria, na primeira parte, o enfático na segunda parte agora está no fato de achar. A ideia de que eu me coloco como prova de que eles realmente acharão. Ele dá a palavra dela. Ela usa a integridade dela. É certeza que achará. Daí a gente entende porque o sábio de Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, na flor da vida, no vigor da vida, diante de tantas opções, diante de tantas escolhas que você tem na tua mocidade, não é? Que profissão fazer, que curso fazer, que direção tomar, qual relacionamento ter. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque diante de todas as escolhas que você tem, a sabedoria é a primeira, é a principal delas. E é interessante porque tudo que eu falei aqui está nesse versículo, Eclesiastes, versículo 1 do capítulo 12. Porque, é legal que ele faz isso. Se você puder abrir, Eclesiastes 12:1, diz assim, porque quando os dias forem maus, e se você me buscar, você vai estar buscando o resto. É o que ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias, antes que venham os maus dias. Aí se você buscar a sabedoria, quando vierem os maus dias, não vai ser por amor, vai ser por necessidade. Não vai ser por amor. E cheguem uns anos nos quais dirá, não tenham neles prazer. Vai ser por necessidade. Então deixa eu concluir aqui, irmãos. Escolhemos o que amamos. Escolhas revelam o nosso coração. E cada escolha que fazemos, nós edificamos o nosso coração para a habitação de um hóspede. Pode ser a sabedoria ou a mulher adúltera. As nossas escolhas revelam muito mais do que nós realmente consideramos. Nas escolhas que nós fazemos, nós não estamos simplesmente preparando a nossa vida para termos filhos, preparando a nossa vida para um casamento, nos preparando profissionalmente, nos preparando academicamente. Revelam muito mais do que isso. Cada escolha que nós fazemos revelam muito mais do que isso. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. E eu coloquei outras formas da gente entender esse versículo aqui. 3 formas diferentes para dar ênfase aqui. Então eu vou dizer para você outras formas de compreender esse versículo. O versículo diz assim, eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. E outra forma de dizer seria, eu amo os que me procuram, os que me amam, me acham. Outra forma seria, os que me amam, me procuram, eles me acham, porque eu os amo. Outra forma seria, serei achado pelos que me procuram, porque eu amo os que me amam. Deu para anotar aí, irmão? Então, irmão, cientes disso, a nossa constante disposição deveria consultar o nosso coração, sondar o nosso coração, para nós percebermos o que
as nossas escolhas revelam. Nós estamos arraigados nesse mundo ainda? Ou nós estamos arraigados no mundo por vir? Nós somos cidadãos do mundo por vir, embora ainda vivamos aqui. E as nossas decisões não exibem esse presente século, mas exibem o mundo por vir. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, graça seja dada a Ti somente, ó Deus. Obrigado, Deus, por falar conosco.